Haja como se nada te incomodasse. Sim, como se tudo ao seu redor estivesse em silêncio, mesmo quando o mundo grita. Como se os julgamentos não encontrassem abrigo em sua mente. Como se a crítica não tivesse força para te parar. Como se a dor fosse apenas um visitante e não o seu lar. Haja como se a sua paz fosse blindada por uma força superior, porque é isso que ela é. Você já se perguntou qual é o verdadeiro poder de uma mente em silêncio? Não o silêncio da apatia, mas o silêncio da força. Daquela paz que não depende de circunstâncias. Do domínio absoluto, que só existe quando você aprende a controlar o que pensa, sente e decide. Napoleon Hill dizia que o único controle absoluto que possuímos é o controle da nossa mente. E quem domina seus pensamentos, domina a própria vida. A Bíblia confirma essa verdade em Provérbios. Como imagina em sua alma, assim ele é. O que você pensa em silêncio, o universo ouve em alto e bom som. E aquilo que você sente com profundidade se transforma na realidade que você vive. A verdadeira força não está em gritar mais alto, nem em responder ofensas. Está em permanecer firme, sereno, conectado com um propósito maior. É no silêncio da alma que as maiores decisões são tomadas. É quando ninguém está vendo que os verdadeiros guerreiros se moldam. Você foi chamado para viver com autoridade espiritual, com disciplina mental, com domínio emocional. Não importa o que dizem sobre você. O que importa é o que você escolhe acreditar e sustentar dentro de si. Porque quem caminha com clareza de propósito não precisa se justificar. Quem tem direção não se perde com as distrações. E quem tem fé não negocia sua paz. Hoje, você vai aprender a dominar sua mente, como um templo sagrado. Vai entender por que o silêncio é uma arma poderosa e como a dor pode ser uma forja para seu caráter. Vai descobrir que nada pode te parar, quando você escolhe viver como se já estivesse em paz. Prepare-se, porque este vídeo não é apenas uma reflexão, é um chamado, um despertar, uma lembrança de quem você é quando se alinha com a sua essência mais elevada. E essa essência nunca se incomoda com o barulho de fora. Existe um território sagrado que, uma vez conquistado, torna tudo ao redor irrelevante. Esse território é a sua mente. É nela que as guerras mais silenciosas acontecem. É nela que o medo tenta se instalar, que a dúvida cochicha, que a raiva busca espaço. Mas também é nela que nasce a fé, a clareza, a força e o futuro que você deseja. Napoleon Hill foi direto. Você tem absoluto controle apenas sobre uma coisa: seus pensamentos. Essa é a única autoridade que ninguém pode tirar de você. E é também o maior poder que você pode exercer. Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aqui, ele nos revela um princípio espiritual profundo. Os olhos não apenas enxergam o mundo, eles representam o foco. E o foco direciona sua mente. Aquilo que você foca, cresce. Aquilo que você repete, se fortalece. Aquilo que você pensa continuamente se torna parte de quem você é. Por isso, dominar a mente não é um luxo, é uma necessidade espiritual. É um compromisso com sua paz. É o primeiro passo para viver como se nada te incomodasse. Mas dominar a mente não significa não sentir. Significa não ser dominado pelo que sente. Significa observar o pensamento negativo e escolher não alimentá-lo. Significa ouvir a crítica e decidir não absorvê-la. Significa reconhecer o caos ao redor, mas manter a serenidade dentro. A mente é como uma terra fértil. Se você não plantar, ela será invadida por ervas daninhas. Se você não treinar seus pensamentos, será conduzido pelos pensamentos dos outros. E os pensamentos dos outros, muitas vezes, são guiados pelo medo, pela comparação, pela insegurança. Por isso, pare agora e reflita. O que você tem permitido crescer dentro da sua mente? Você está cultivando pensamentos de fé ou de dúvida? Está alimentando imagens de vitória ou repassando derrotas antigas? O domínio da mente começa com uma decisão. Eu escolho ser o guardião do que entra na minha consciência.
Essa decisão é a fundação de uma mente inabalável. E a partir dela, o mundo pode até tentar te abalar, mas você continuará de pé, firme, sereno, como se nada te incomodasse. Você não é vítima dos seus pensamentos. Você é o autor deles. E mais do que isso, você é o espírito que observa, que escolhe, que decide o que permanece e o que deve ser descartado. A palavra de Deus nos revela em 2 Coríntios, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa não é uma frase simbólica, é um chamado para assumir a liderança sobre a própria mente. Pensamentos não são leis, são sugestões. E você, como filho do Altíssimo, tem o poder de aceitar ou rejeitar cada um deles. Napoleon Hill explicava que o pensamento dominante da mente consciente, quando misturado com fé, é aceito pelo subconsciente e se torna realidade. Ou seja, o que você decide alimentar mentalmente com intenção e emoção torna-se um comando que a vida obedece. É por isso que sua mente precisa de um comandante, não de um prisioneiro. Quem não exerce autoridade espiritual sobre o que pensa, acaba vivendo à mercê das influências externas. Uma notícia ruim molda o dia. Uma crítica molda a autoestima. Um olhar torto molda o humor. E o resultado é uma vida oscilante, vulnerável, cansada. Mas há uma outra forma de viver. Uma forma onde sua mente se torna um altar, onde cada pensamento é filtrado pela fé, pela verdade, pelo propósito, onde a sua atenção é consagrada àquilo que edifica. Filipenses 4 nos orienta com clareza. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Esse versículo é um manual de autoridade mental. Ele mostra o que deve permanecer e o que deve ser rejeitado. E quando essa seleção se torna hábito, a mente se fortalece. Você se torna aquela pessoa que pensa antes de reagir, que ora antes de falar, que silencia antes de julgar. E esse tipo de pessoa não é comum. É rara, é respeitada, é inabalável. Você tem autoridade espiritual sobre seus pensamentos. Assuma esse lugar. Declare a sua mente como território sagrado. E todas as noites, ao deitar, diga: minha mente é morada de pensamentos de luz, clareza e direção. Nada do que é contrário ao meu propósito permanecerá aqui. Esse tipo de declaração não é vaidade, é governo interior. É a construção diária de uma postura que diz ao mundo: nada me tira do centro, porque eu escolhi habitar na paz que vem de Deus. O silêncio é uma força que poucos compreendem. Na correria barulhenta do mundo, muitos acham que precisam reagir a tudo, responder a todos, explicar-se o tempo inteiro. Mas os sábios sabem: quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, não precisa provar nada a ninguém. A Bíblia nos ensina: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios por entendido. Está em Provérbios: a sabedoria não se mostra no grito, mas na contenção, não no impulso, mas na pausa. O silêncio, quando bem usado, é estratégia espiritual. Napoleon Hill observou isso nos grandes líderes que estudou, homens e mulheres que criaram impérios, transformaram ideias em realidades e superaram o impossível. Todos tinham algo em comum. Falavam menos do que sabiam, planejavam mais do que revelavam e agiam com precisão, não com pressa. Falar demais é esvaziar energia, é dar poder à opinião alheia, é abrir portas para a dúvida. Já o silêncio preserva o foco, a clareza, o plano. Há momentos em que o mais poderoso que você pode fazer é se calar, não responder à provocação, não discutir com quem não quer entender, não justificar sua jornada para quem não carrega seus propósitos. O silêncio não é ausência de resposta, é uma resposta superior. É a declaração invisível de que você está em paz com o que está construindo, mesmo que os outros ainda não vejam. Reflita: quantas vezes você perdeu energia tentando explicar o que nem era necessário? Quantas vezes falou por impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes um silêncio bem posicionado teria sido sua maior proteção?
O silêncio protege seus planos, protege sua paz, protege a conexão com o divino. Antes de dormir, pratique isso. Respire fundo, feche os olhos e entre num estado de silêncio interior. Ouça sua alma, acalme os pensamentos, agradeça. Não diga nada, apenas esteja presente. Esse é o silêncio que cura, que guia, que te torna inabalável. Lembre-se, quem fala demais revela o que ainda está tentando provar. Quem silencia com propósito mostra que já venceu por dentro. Ser forte não é não sentir, é sentir tudo e ainda assim escolher com sabedoria como reagir. O verdadeiro poder não está na ausência de emoção, mas na maturidade de não ser dominado por ela. O apóstolo Paulo nos exorta com clareza em Gálatas, mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Entre tantas virtudes espirituais, o domínio próprio é apresentado como essencial. Por quê? Porque sem ele as emoções nos arrastam, a raiva nos sabota, a ansiedade nos rouba e o medo nos paralisa. Napoleon Hill também entendia isso. Ele dizia que o autocontrole é um dos pilares do sucesso duradouro. Porque não importa o quanto uma pessoa seja talentosa, se ela for emocionalmente impulsiva, cedo ou tarde destruirá o que construiu. Quantas portas foram fechadas por palavras ditas no calor da emoção? Quantas oportunidades foram perdidas por reações precipitadas? Quantas relações foram quebradas por falta de controle interior? A raiva, o medo, a insegurança, a inveja. Todas essas emoções, quando não observadas, se tornam forças destrutivas. Mas quando reconhecidas e transmutadas, se tornam combustível de crescimento. Jesus, diante da cruz, manteve o controle, calado diante dos acusadores, sereno diante do caos. Isso não era fraqueza, era autoridade espiritual. Ele sabia quem era. E quem sabe quem é não se deixa definir por provocações. Você não precisa responder a tudo. Não precisa provar seu valor toda vez que alguém te atinge. Às vezes, a maior resposta é a sua estabilidade emocional. É permanecer firme, mesmo quando tudo à volta tenta te tirar do eixo. E aqui vai uma prática simples. Quando sentir que uma emoção forte quer tomar conta, pare. Respire profundamente. Diga a si mesmo: eu sou maior do que essa emoção. Eu escolho a minha resposta. Essa escolha, feita repetidamente, constrói a fortaleza interior. E logo, aquilo que te abalava já não te toca mais. Isso é maturidade emocional. É sabedoria espiritual. É o poder de agir como se nada te incomodasse. Porque, de fato, você aprendeu a governar o que sente. Há algo profundamente libertador em não precisar explicar tudo o tempo todo. Quem está seguro de sua jornada não gasta energia tentando convencer os outros. Quem tem direção não precisa de aprovação. A Bíblia nos ensina através da vida de Jesus. Quantas vezes ele foi questionado, criticado, mal interpretado, e quantas vezes ele respondeu com silêncio, com firmeza, com propósito. Eu sei de onde vim e para onde vou. Essas foram suas palavras. Essa é a postura de quem caminha com clareza. Napoleon Hill dizia que um propósito definido elimina dúvidas, ruídos e distrações. Quando uma mente está cheia de propósito, ela não se curva à necessidade de agradar, justificar ou se explicar. Você não precisa contar seus planos para todo mundo, nem justificar suas escolhas para quem não carrega seu chamado. A verdade é que muitos não vão entender o que você está fazendo, até verem o que você construiu. E mesmo assim, alguns ainda não entenderão. E tudo bem. A sua postura é a sua resposta. O seu silêncio, sua proteção. E a sua constância, a sua maior prova. Pare e reflita agora. Quantas vezes você interrompeu sua jornada para se explicar? Quantas vezes perdeu tempo precioso respondendo a quem nem estava disposto a entender? Haja como quem confia no processo. Caminhe como quem já viu o destino. Não peça permissão para ser quem você nasceu para ser. Postura é vibração. É energia que comunica sem palavras. É a forma como você entra num ambiente e transmite firmeza sem arrogância, confiança sem soberba. E isso não se constrói com argumentos. Se constrói com coerência,
com disciplina, com paz. Declare para si mesmo agora: eu sigo em paz, mesmo sem ser compreendido. Eu caminho em propósito, mesmo sem aplausos. Minha postura é a prova da minha fé. E quando você viver assim, verá que o respeito que busca não precisa ser exigido. Ele será naturalmente atraído. Porque quem vive alinhado com sua missão não precisa explicar, inspira. Toda pessoa que escolhe crescer será criticada. Toda decisão autêntica provoca julgamento. E toda grande transformação gera incômodo em quem escolheu permanecer na mesmice. Mas você precisa entender uma verdade libertadora. A crítica, muitas vezes, é admiração disfarçada de resistência. É o reflexo de alguém que vê em você aquilo que ainda não teve coragem de ser. Jesus foi criticado, acusado de heresia, desacreditado, perseguido. E mesmo assim, permaneceu firme, porque ele conhecia sua origem, sua missão, seu destino. E quem conhece o propósito, atravessa o julgamento como quem atravessa um vento. Sente, mas não para. Napoleon Hill ensinava que pessoas críticas, na maioria das vezes, estão presas em suas próprias limitações. Elas projetam suas frustrações sobre quem ousa romper. É como se dissessem: se eu não tive coragem, ninguém pode ter. Você não pode mais carregar esse peso. Não é seu papel convencer quem ainda não está pronto para enxergar. Não é sua função justificar cada passo para quem assiste de longe, mas não caminha com você. Reflita. Quantas vezes você se reprimiu por medo do que os outros diriam? Quantas ideias enterrou só para não ser julgado? Quantas versões suas estão adormecidas por causa do medo de críticas? Está na hora de liberar-se. Está na hora de agir, como quem sabe que o julgamento externo nunca será maior do que a missão interna. Está na hora de entender que a opinião dos outros só tem poder se você der permissão. Diga a si mesmo: eu não sou a projeção de ninguém. Eu sou a expressão do meu chamado. Sim, críticas virão, mas você não precisa absorvê-las. Você pode ouvir, filtrar e seguir. Porque a sua paz não depende da aceitação. Ela nasce da sua fidelidade à verdade que habita em você. Lembre-se, os grandes sempre foram questionados, até que seus frutos falaram mais alto. E os seus frutos estão sendo plantados agora, no silêncio, na constância, na fé. A dor não é inimiga. Ela é uma professora severa, mas justa. Ela aparece quando algo precisa ser transformado, e embora doa, ela não vem para destruir, vem para revelar. A Bíblia diz em Romanos: a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter, esperança. Olhe bem para essa ordem. Não existe caráter sem dor. Não existe esperança sólida sem passagem pelo vale. A dor é o fogo que purifica a alma. Napoleon Hill chamava isso de a bênção disfarçada. Ele dizia que todo revés carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente, ou até maior. Mas para colher esse benefício, é preciso atravessar a dor com consciência, não fugindo dela, não negando, mas aprendendo. A dor só se torna sofrimento quando você resiste a ela, quando você luta contra a lição, quando você tenta ignorar o que precisa ser sentido. Reflita. Qual dor você tem carregado em silêncio? Ela está te paralisando ou te forjando? Ela está te aprisionando ou te despertando? Existe um tipo de dor que, quando acolhida com maturidade, se transforma em força. É a dor que quebra o ego, que mostra as ilusões, que ensina a importância da fé. Jesus, no Getsêmani, sentiu essa dor. Chorou, suou sangue, pediu ao Pai que o cálice fosse afastado, mas ao final declarou: seja feita a tua vontade. E ali, na rendição, nasceu a redenção. Você também tem um cálice, uma dor que precisa ser atravessada, não evitada. E quanto mais cedo você encará-la com coragem, mais rápido ela se transforma em força. Diga a si mesmo agora: essa dor não me define. Ela me refina. Ela está moldando minha fé, minha visão, meu propósito. E quando você volta o olhar para dentro com esse entendimento, a dor perde o poder de te dominar.
Ela se torna um portal de amadurecimento, um fogo sagrado que queima apenas o que já não serve. Essa é a dor que fortalece a alma, e quem aprende com ela age como se nada mais o incomodasse, porque já venceu o inimigo mais difícil, o descontrole interior diante do sofrimento. A maioria das conquistas mais grandiosas da vida são construídas longe dos holofotes. São moldadas no silêncio dos dias comuns, nos esforços que ninguém vê, nas renúncias que ninguém aplaude. É ali, quando parece que nada está acontecendo, que tudo está sendo gestado. Napoleon Hill dizia: o ponto de virada muitas vezes acontece pouco depois do momento em que a maioria desiste. Ou seja, é no escuro que se forjam os vencedores. É na persistência silenciosa que o impossível começa a se tornar inevitável. A Bíblia confirma essa verdade no Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Sim, há lágrimas. Há noites difíceis. Mas também há um solo fértil e invisível sendo preparado. Há raízes crescendo onde ninguém pode ver. Você não precisa de plateia para estar progredindo, nem de reconhecimento imediato para estar vencendo. O que você precisa é de constância, de compromisso com aquilo que acredita, mesmo quando nada parece colaborar. Reflita com sinceridade. Quantas vezes você pensou em desistir simplesmente porque ainda não viu resultados? Quantas vezes confundiu o silêncio com abandono? Quantas vezes subestimou o poder do invisível? Deus trabalha no oculto. O universo se organiza em silêncio. E a mente subconsciente, como ensinava Hill, responde à repetição paciente de uma ideia alimentada com fé. Persistência não é continuar porque está fácil. É continuar porque sabe que o caminho é certo. É seguir mesmo sem sinais claros, porque há uma certeza mais profunda te conduzindo. Diga a si mesmo: eu estou construindo mesmo quando não vejo. Minha semente está germinando e minha colheita já está a caminho. Essa certeza é o que separa os que desistem dos que vencem. Porque enquanto muitos desistem no silêncio da espera, os fortes permanecem. E quando o tempo da colheita chega, aqueles que insistiram no escuro são honrados à luz do dia. Existe uma força interior que, quando ativada, torna você imune à dispersão, ao medo e à dúvida. Essa força se chama propósito definido. É a clareza de saber por que você acorda todas as manhãs. É a visão de algo tão verdadeiro que tudo o que não colabora com isso simplesmente perde o sentido. Napoleon Hill afirmava: aquele que tem um propósito definido não será vencido por distrações temporárias. Porque onde há direção, não há espaço para confusão. Onde há convicção, não há tempo para conflitos desnecessários. O propósito é um escudo contra a perda de energia. Jesus vivia com essa clareza. Ele dizia: é necessário que eu cumpra a vontade daquele que me enviou. Não importava o que as pessoas pensavam, nem o que tentavam impedir. Sua vida tinha um foco, e quem tem foco tem força. O problema de muitos não é falta de capacidade, é falta de propósito. E onde não há propósito, há distração. A mente vaga, o coração oscila, as emoções tomam o lugar da fé. Você já percebeu como é fácil se perder em coisas pequenas quando não se está conectado com algo maior? Discussões sem sentido, comparações, procrastinação. Tudo isso é sintoma de falta de propósito. Mas quando o seu propósito está definido, até o cansaço muda de significado. O que era sacrifício se torna entrega. O que era renúncia se transforma em honra. Você não precisa de motivação externa, porque o fogo arde por dentro. Pare e reflita agora. Qual é o seu propósito? Qual é a causa que queima em seu coração? O que você faria mesmo que ninguém aplaudisse? Essa resposta é a chave da sua disciplina. É o que transforma esforço em prazer. É o que dá sentido às madrugadas silenciosas, aos nãos que você precisa dizer, ao caminho estreito que decidiu trilhar. Diga a si mesmo: meu propósito é minha bússola. Enquanto ele estiver vivo em mim, nada poderá me parar. E quando você vive assim, cada passo tem um porquê, cada decisão tem um peso sagrado.
E cada dia, mesmo difícil, se torna parte de algo eterno. Existe um tempo onde tudo parece invisível, onde os esforços não são notados, as mudanças não são reconhecidas, e o crescimento acontece em silêncio. Esse tempo não é castigo, é lapidação. É o período sagrado onde o seu valor está sendo moldado por dentro. Napoleon Hill ensinava que a recompensa exterior só chega depois da conquista interior. Você primeiro precisa se tornar. Depois, o mundo responde. A colheita nunca vem antes da semente. E o respeito verdadeiro nunca vem antes da identidade construída. A Bíblia nos mostra esse princípio na vida de Davi. Antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas, desconhecido, esquecido até pelo pai. Mas foi ali, no campo, longe dos aplausos, que ele venceu os maiores desafios. Ali ele aprendeu a confiar, a lutar, a adorar. E quando o tempo chegou, Deus o trouxe à tona. Assim também é com você. O reconhecimento virá sim, mas ele não pode ser sua fonte de motivação, porque quem depende de palmas para continuar, para quando o silêncio chegar. O verdadeiro poder é calado, disciplinado, invisível. Ele é construído na repetição dos dias comuns, na oração que ninguém escuta, na escolha certa feita quando ninguém está olhando. Reflita. Quantas vezes você pensou que não estava indo bem só porque não foi elogiado? Quantas vezes mediu seu progresso pelo olhar dos outros e não pela transformação interna? Chegou a hora de parar de buscar validação fora. O seu valor não está no que dizem de você, mas no que Deus vê em você. E Deus vê o coração. Ele vê o esforço que ninguém aplaude, a fidelidade nas pequenas coisas, a força que cresce em silêncio. Declare agora: eu continuo mesmo sem reconhecimento. Porque o que estou construindo é real, é interno, é eterno. E quando você fizer isso, o mundo vai notar. Não porque você gritou, mas porque sua presença vai carregar uma autoridade que só quem venceu por dentro possui. Haja como se nada te incomodasse. Porque no fundo, depois de tudo o que foi dito, você já sabe. Nada pode te atingir quando a sua mente está ancorada na verdade. Nada te abala quando o seu espírito já venceu a guerra interior. Nada te para quando o seu foco está em Deus e no propósito que Ele colocou dentro de você. Você aprendeu que o verdadeiro domínio começa no pensamento, que a força está no silêncio, que a fé é mais poderosa quando é constante e não apenas barulhenta. Você entendeu que a mente é terra fértil e que tudo o que é plantado nela com emoção e intenção se manifesta com o tempo. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E a palavra confirma. Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então agora a escolha é sua. Você pode continuar sendo moldado pelas circunstâncias, ou pode começar a moldar sua realidade a partir do invisível, do silêncio, da disciplina, da fé. Você já tem as ferramentas: domínio mental, autoridade espiritual, autocontrole emocional, silêncio estratégico, foco inabalável, propósito vivo. Agora, o que falta é prática, é consistência. É viver isso dia após dia, até que sua mente se transforme em uma fortaleza, seu espírito em uma rocha, sua presença em um sinal claro de que a paz não é ausência de luta, é vitória sobre o caos. Se essa mensagem falou com sua alma, declare isso ao mundo espiritual agora. Escreva nos comentários: minha mente está ancorada na paz de Deus, nada me tira do centro. Essa frase é mais do que um comentário, é um compromisso, é uma âncora, é uma semente lançada no campo invisível que está sendo preparado. E se você deseja continuar nessa jornada de transformação interior, se deseja manter sua mente alinhada com conteúdos que elevam, fortalecem e libertam, inscreva-se agora neste canal, não apenas por apoio, mas como um pacto pessoal, de que você vai continuar se nutrindo de sabedoria, de que você vai blindar sua mente, de que você vai se tornar a sua melhor versão, de dentro para fora. Lembre-se, a mente inabalável não é aquela que nunca foi atacada, mas aquela que escolheu não reagir com desespero, que escolheu permanecer em paz, que decidiu confiar, e confiar é viver como se já estivesse vencido.
porque em Deus já está.